Bom dia, amigos, tudo bem? Eu sou o professor Luiz, estamos dando início ao nosso canal com o tema liquidação. Vejam só, o que é liquidação? A liquidação é um procedimento para se mensurar a extensão da obrigação a ser cumprida. Então, nós temos uma decisão judicial que não indica exatamente quanto o devedor terá que pagar e nós teremos que buscar esse valor. Quando isso será necessário? Nós temos em nosso ordenamento processual duas espécies básicas de execução: a execução com base em título extrajudicial e a execução com base em título judicial. Vejam que essa é uma das classificações da execução. A execução com base em título extrajudicial, ela normalmente não dependerá de liquidação. Por quê? Porque o processo de execução ele começará com base em um título que já é liquidado. O título já diz exatamente a extensão da obrigação. Você imagina um cheque em branco? Ora, ainda que você tenha um cheque em branco, para executá-lo você precisará preenchê-lo. Você precisará dizer quanto ele está pagando. Sem isso, o cheque não é cheque. O cheque é um documento, é algum documento que pode até fazer início de prova de dívida. Mas se ele não possui alguma das informações necessárias, ele não é um título executivo. É extrajudicial. Então quer dizer que eu nunca vou ter liquidação em processo de execução? Eu não disse isso. O processo de execução excepcionalmente poderá ter liquidação. Quando? Imaginem que o processo de execução ele tem por objeto uma obrigação de fazer. Acontece que o executado não cumpre. Não cumprindo, é preciso resolver em perdas e danos. Ora, quanto será pago a título de perdas e danos? Numa execução numa obrigação de fazer ou não fazer, ou entregar coisa que foi convertida em perdas e danos. É possível que a mensuração do valor indenizatório a partir da conversão em perdas e danos seja necessário de se buscar em liquidação. Então nós poderemos ter liquidação no processo de execução? Sim, de forma incidental, quando houver conversão da obrigação em perdas e danos, não se puder mensurar de imediato ali o valor da indenização. Então, necessariamente, haverá uma fase de liquidação para se mensurar o valor da extensão da obrigação a ser cumprida pelo executado. E a forma mais tradicional de liquidação acontece no cumprimento de sentença, que é a execução fundada num título judicial, ok? Em um daqueles títulos previstos no artigo 515 do Código de Processo Civil. Eu não vou entrar agora no mérito sobre a questão do título judicial que é executado como fase do processo ou como processo novo, tá? Como pode acontecer no caso de sentença penal condenatória. Deixa isso para uma outra aula, ok? Então, no cumprimento de sentença, com base em título judicial, nós poderemos ter liquidação. Quando poderemos ter liquidação? Vejam, a sentença, ela, em regra, é líquida, mas excepcionalmente ela será ilíquida. Ela será ilíquida quando quando o juiz não puder mensurar o valor da obrigação na sentença no momento em que está sendo proferida. Então o juiz vai terminar a sentença mais ou menos assim: isso posto, julgo procedente os pedidos do autor para condenar o réu a pagar valor a ser estipulado em liquidação, valor a ser arbitrado em liquidação. Ou seja, o juiz remeteu as partes para a liquidação. E então, é para lá que nós vamos. E que liquidação é essa? Meus amigos, no novo Código de Processo Civil, nós temos basicamente, aliás, nós temos dois tipos de liquidação, tá? Embora já se falou em liquidação por cálculos, não é trazido no novo código a execução por cálculo como forma de liquidação. Por quê? Porque quando o início da execução depende de meros cálculos, basta que o exequente os apresente na sua petição que dá início à execução, para dar início à execução. Simples assim. Obviamente, a memória de cálculos terá que atender a todos os requisitos legais, tais como apresentar o índice utilizado, a data inicial e data final de correção e juros, o cálculo de juros,
e etc, etc, tá? E então isso não é considerado procedimento de liquidação, porque você não para o processo para fazer liquidação por cálculos e depois retomar o andamento do processo. Não. Isso tudo acontece ao mesmo tempo em que se está penhorando e avaliando bens, até mesmo expropriando, se for o caso. Agora, se a gente precisa liquidar, aí haverá um pause no processo. Duas coisas podem acontecer. Se a sentença for totalmente ilíquida, então nós não começaremos a execução antes da liquidação. Se a sentença for parcialmente líquida, aí nós poderemos iniciar a execução da parte líquida e teremos que liquidar a parte ilíquida. E isso pode ser feito ao mesmo tempo, obviamente em autos diferentes. Então a execução seguirá nos autos principais, por cumprimento de sentença, e a liquidação será feita em autos apartados da parte ilíquida. Você vai tirar cópia das peças principais, né, das peças necessárias no processo principal, para formar os autos apartados para liquidação. E você então seguirá executando a parte líquida e liquidando a parte ilíquida. E que liquidação é essa? Nós temos no novo CPC duas espécies de liquidação. A liquidação por arbitramento e a liquidação pelo procedimento comum. A liquidação por arbitramento, ela continua sendo a mesma liquidação por arbitramento do CPC de 73. Aquela que será realizada quando, de acordo com o artigo 509, inciso 1º do novo CPC, quando for determinado pela sentença, quando for convencionado pelas partes ou quando for exigido pela natureza do próprio objeto da execução. Em resumo, meus amigos, isso aqui quer dizer o seguinte: a liquidação por arbitramento será realizada quando houver necessidade de perícia. Ponto. Tá? Então, artigo 509, inciso 1º, a liquidação por arbitramento será realizada quando houver necessidade de perícia. Quando vai haver necessidade de perícia? Quando a sentença o determinar, quando as partes o convencionarem, quando a natureza do objeto o exigir. Artigo 509, inciso 1º. Tá? E o artigo 510, consulte que ele traz um conceito lá de liquidação por arbitramento. E nós temos a liquidação pelo procedimento comum, lá no artigo 509, inciso 2. Essa liquidação pelo procedimento comum é a antiga liquidação por artigos. Tá? Aquela liquidação em que se tem que articular novos fatos, e por isso é chamado de liquidação por artigos no antigo CPC, e no novo CPC é chamada de liquidação pelo procedimento comum. Por que o novo CPC mudou o nome? Porque, de fato, a antiga liquidação por artigos, o que ela gerava era uma fase de conhecimento antes da execução. E é justamente o que acontece aqui na liquidação pelo procedimento comum. Então, o que o legislador fez foi dar o nome pelo que de fato ela é. Tá? É uma fase de conhecimento. E como fase de conhecimento, corre pelo procedimento comum do novo Código de Processo Civil. Isso significa, doutores, que o exequente irá deflagrar a liquidação e o executado será intimado para contestar no prazo de 15 dias. E a partir daí, seguir-se-á todos os passo a passo do procedimento comum. Isso significa que poderá haver réplica, poderá haver audiência. Tá? Opa! Então, Luiz, se tiver audiência, quer dizer que poderá se produzir provas? Sim, tá? Sim. Vejam, e aqui a gente chega no ponto crucial de traçar uma diferença entre a liquidação por arbitramento e a liquidação pelo procedimento comum. A liquidação por arbitramento, ela é uma espécie de liquidação que ocorre com base em perícia, unicamente perícia. A liquidação pelo procedimento comum poderá comportar qualquer tipo de prova, inclusive a pericial. Se eu dependo só de prova pericial, liquidação por arbitramento. Se são necessárias a produção de outras provas, por exemplo, juntar documentos novos, ouvir testemunha, depoimento pessoal das partes e também perícia,
aí nós vamos partir para a liquidação pelo procedimento comum, tá? Ok, pessoal? Então, trouxe fatos novos, provas sobre fatos novos, liquidação pelo procedimento comum, para que nós busquemos a extensão dos danos em relação à obrigação fixada na sentença. Preciso só de perícia? Liquidação por arbitramento. A liquidação por arbitramento está no artigo 510 e a liquidação pelo procedimento comum está no artigo 511 do novo CPC. Fica a referência para que você confira, tá bom? E para finalizar, eu gostaria de deixar aqui para vocês a apresentação do meu livro, A Reparação do Risco Atual de Dano Futuro, publicado pela editora Paco. Basta dar uma googada aí, tá? A Reparação do Risco Atual de Dano Futuro, e você vai encontrar tanto na versão digital quanto na versão física para adquirir. Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima!